Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, durante a discussão que agora encerramos, ouvimos falar, vezes sem conta, de continuidade. Continuidade deste Orçamento de Estado com os últimos 4 orçamentos. Mas por mais vezes que a expressão seja repetida, há contudo um elemento do qual não é possível fugir. Há neste orçamento um nítido e claro abrandamento no caminho traçado nos últimos orçamentos de Estado. E esse abrandamento é visível, nomeadamente, na proposta para os aumentos salariais dos trabalhadores da administração pública, que, recorde-se, estão há mais de uma década sem conhecer qualquer aumento, visível na proposta para os aumentos das reformas e pensões, que continuam a ser caracterizadas por uma assustadora injustiça e que, por questões de ordem moral, mas também por motivos de responsabilidade democrática, se impõe remover, sobretudo em tempos em que a economia dá sinais positivos, mas visível ainda no magro investimento nos serviços públicos e visível, por fim, na resposta frouxa ao desafio climático que temos pela frente. Por isso mesmo, para os Verdes, a tal continuidade deste orçamento não se refere tanto ao seu conteúdo e às prioridades aí estabelecidas, mas sim à forma como o Governo continua a olhar para as imposições da União Europeia e para as contas do déficit, e é aqui que, de forma mais clara, sobressai a tal linha de continuidade, uma linha de obsessão que, infelizmente, continua a nortear as prioridades orçamentais do Governo do Partido Socialista. Agora, neste orçamento, com a agravante de estarmos perante um cenário de excedente orçamental. Ou seja, havendo margem e disponibilidade financeira para uma real valorização dos salários e das pensões e para investir a sério nos serviços públicos, que aliás continuam pelas ruas da amargura, o Governo do Partido Socialista prefere ser o bom aluno e fazer bonita Bruxelas, em vez de dar resposta efetiva aos problemas do país e às expectativas dos portugueses, seja do ponto de vista salarial, seja do ponto de vista da qualidade dos serviços públicos. São opções e prioridades do Governo do PS que não acompanhamos, como de resto sempre afirmamos. A nosso ver, as tais contas não podem estar apenas certas com as imposições da União Europeia. Têm de estar certas, em primeiro lugar, com os destinatários das políticas que se praticam, ou seja, com os portugueses, com a sua qualidade de vida e com os seus direitos. Mas também é verdade que estamos perante um orçamento de Estado que não promove recuos face ao que se avançou nos últimos anos. Ou seja, não vemos neste orçamento o regresso da sobretaxa do IRS, o PEC não é ressuscitado, mantém-se a redução dos preços dos passos sociais, as 40 horas semanais não vão regressar, os feriados continuam a ser feriados, não há previsão de despedimentos de trabalhadores da administração pública e respeita-se a autonomia do poder local democrático. Aliás, a este propósito, eu recordo que nos orçamentos do Governo PSD, CDS, PP, havia sempre, invariavelmente, uma norma que impedia às câmaras municipais de contratar trabalhadores, só com a autorização do Ministério das Finanças. Impunha-se. Ora, não havendo recuos face ao que se conseguiu, significa que o apagão que na anterior legislatura foi feito a grande parte das medidas assumidas pelo Governo PSD-CDS, que, recorde-se, colocou os portugueses praticamente a pão e água, esse apagão, dizia, ganha cada vez mais uma natureza definitiva e isso é bom tanto para o país como para os portugueses. Mas é preciso ir mais longe, porque nem tudo está recuperado, sobretudo, mas não só, face à dimensão dos estragos que PSD e CDS provocaram na qualidade de vida dos portugueses e na qualidade dos serviços públicos e, por outro lado, é preciso ir mais longe na resposta aos problemas que persistem no país e que os portugueses continuam a sentir, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental. E, embora reconhecendo que este Orçamento de Estado, tal como agora se apresenta, está longe de responder aos problemas mais graves com que o país se confronta e às expectativas legítimas dos portugueses, está longe de dar resposta às necessidades de investimento dos serviços públicos em geral e, em particular, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, ao nível da educação, ao nível da justiça e ao nível dos transportes públicos, e está longe de dar resposta, ou a resposta que se impõe ao desafio climático que temos pela frente. Os Verdes decidiram-se pela abstenção na generalidade, dando assim uma oportunidade ao Partido Socialista para refletir e para poder perceber as necessidades reais do país e dos portugueses, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental. Mas que fique claro, senhores deputados,
Esta abstenção na generalidade em nada compromete e em nada condiciona o sentido de voto dos verdes no que diz respeito à votação final global do Orçamento de Estado, cuja avaliação será feita na devida altura. Assim, abstemos-nos na generalidade, mas não nos iremos abster de apresentar em sede de especialidade um conjunto de propostas no sentido de transportar justiça social e equilíbrio ambiental para este Orçamento de Estado. Propostas centradas nos eixos que consideramos absolutamente fundamentais, nomeadamente o combate às alterações climáticas, a valorização do interior e o combate às assimetrias regionais, a justiça social e o reforço dos serviços públicos. Mas isso é para a semana que vem. Para já, fica a oportunidade ao Partido Socialista para poder reavaliar as prioridades e poder perceber as reais necessidades do país e dos portugueses. É este e só este o sentido e o alcance da abstenção do Partido Ecologista aos Verdes na votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2020. Vice. Muito obrigado, Sr. Deputado. E temos agora o PAN, através da Sra. Deputada Inês Sousa Real, para fazer a declaração de encerramento. Faz favor.